Alguns anos da Escola Celso Miller do Amaral, que é o professor Kevin. Bem-vindos à nossa primeira videoaula aqui, ó. Espero que vocês gostem, espero que vocês consigam compreender essa nossa aula que nós iremos ter hoje. Nós vamos passar a adotar esse sistema, que eu acho que é mais saudável para a gente, para vocês terem o mínimo possível de prejuízo no aprendizado de vocês. Então, vamos começar logo a nossa aula, sem mais delongas. Vocês estão vendo aí, ó, na tela de vocês essa foto desse cara aí, ó, desse senhorzinho. E vocês imaginam, vocês têm alguma ideia de quem ele é? De quem ele seja? Ele vai ser o nosso assunto do nosso bimestre no dia de hoje. A partir de hoje. Uma dica é que ele foi um dos maiores líderes políticos que o nosso país já viu, um dos maiores presidentes da nossa história, um dos que governou por mais tempo, e tem muita coisa a ver com a história de Dourados, com a história do nosso município. Trata-se de Getúlio Vargas. Isso, gente. Vocês já pararam para pensar por que a gente tem aquela avenida chamada Getúlio Vargas? Por que nós temos uma escola chamada Presidente Vargas? Por que nós temos um distrito chamado Vila Vargas? Porque Vargas, gente, tem muita coisa a ver com a nossa história, com a história do nosso município, e é muito importante o quê? Que nós tenhamos conhecimento disso para o nosso conhecimento da nossa própria história. Entenderam? Então, basicamente, Dourados até 1940, da década de 40, ela era um município, né, tinha acabado de se tornar município, se emancipado em 1965, do distrito de Dourados, que era anexado a Ponta Porã, passou a ser um município independente, ou seja, autossuficiente. E aí, gente, a partir de 1940, um empreendimento perpetrado diretamente por Vargas, uma política governamental de Vargas, vai dar início ao quê? Ao estopim para o desenvolvimento da nossa cidade, chamado a Colônia Agrícola Nacional de Dourados, que baseou-se nada mais nada menos do que uma distribuição de terras, as terras que aqui eram consideradas o quê? Inóspitas, isoladas, sem qualquer tipo de povoamento, e isso a gente coloca muitas aspas nisso aqui, ó, porque essa região, gente, desde que o mundo é mundo, tem o quê? Populações indígenas. Então, ela não era simplesmente despovoada, não, existiam populações indígenas que moravam aqui, só que elas não atendiam o quê? Elas não atendiam aos interesses que Vargas pretendia para essa região, entende? O ano que começou a Colônia Agrícola Nacional era 1943. Nós, o Brasil, né, tinha acabado de declarar guerra à Alemanha nazista. Vargas tinha declarado guerra. Então, gente, aqui é a porção de Mato Grosso, sul de Mato Grosso, cadê? Aqui, ó, toda essa região aqui, ela era considerada muito instável por conta da proximidade com o Paraguai aqui, ó, e ela era considerada o quê? Isolada, sem povoamento, muito exposta às interferências externas. Então, num período de guerra, Vargas decidiu o quê? Vargas decidiu que ele iria implementar uma política de povoamento para essa região, em específico aqui, ó, para essa região aqui, ó, em laranjadinho, em vermelhinho aqui, ó, que vai ficar conhecido como Cande. A Cande, gente, ela vai abarcar não só os municípios de Dourados, mas também de Glória de Dourados, Itaporã, Deodápolis, Vicentina e Vinhema, toda essa região aqui, ó, circunscrita na região da Grande Dourados. Vai ter um pedacinho ali, ó, da Cande, entenderam? Então, gente, isso daqui, basicamente, vai trazer gente de todo o canto do Brasil. Vai trazer gente, principalmente do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, do Nordeste. Então, todas essas populações, elas vão vir para cá, entenderam? Se vocês perguntarem para os avós de vocês, ou para os bisavós, se vocês ainda tiverem contato, se eles ainda estiverem vivos, vocês vão, talvez eles conheçam alguém que recebeu terras, talvez eles próprios receberam terras aqui, passaram a morar aqui. Então, essa história, gente, que é uma história, digamos assim, de nível nacional, ela tem total referência a nós aqui, entenderam? Todos nós, alguém, talvez a gente pode conhecer alguém que seja o quê? Que seja um colono de Vargas, como eles dizem, entenderam? Então, gente, a imagem de Vargas é presente nos dias, na nossa sociedade, não só a partir ali da escola, das ruas. Isso aqui, gente, ó, construção da sede da Cande, ano de 1945. Depois foi mudado para ser a sede da Prefeitura Municipal de Dourados, em 1950.
Então, vocês, olha só esses trabalhadores aqui, né? Esses burros, esses bois aqui, ó, de carga. Então, gente, tudo isso daqui aconteceu aqui, ó, na nossa terra, entendeu? Isso daqui, ó, petenistas lembram a morte de Getúlio Vargas. Petenistas faz referência ao PTB, ou seja, era o partido de Getúlio Vargas. Esse busto aqui, gente, ó, essa reportagem é de 2014. Esse busto, originalmente, ele estava onde? Ele ficava ali no recorte entre as avenidas Presidente Vargas e a Joaquim Teixeira Alves. Ou seja, bem ali onde é hoje, na frente daquela escola não, daquela livraria Mil Coisas, entende? Ficava ali o busto de Getúlio Vargas, entenderam? Só que agora eles mudaram para onde? Eles mudaram lá para o início da cidade, lá naquela saída e entrada, né, indo para Itaporã, lá perto da reserva, entenderam? Assim que a gente entra na cidade, a gente já vê ali, ó, esse busto desse senhorzinho baixinho e de óculos, que é o Getúlio Vargas. Então, gente, outro ponto aqui, ó, muito importante, muito conhecido, ó, que tá pertinho de nós aqui, ó, é esse daqui que vocês tradicionalmente conhecem como Mão do Brás, né, que faz referência ao quê? Ele foi construído, foi inaugurado em 1991, no governo do prefeito Brás Melo. Então, por isso que fica conhecido como a Mão do Brás. Mas, na verdade, o nome dele é Monumento ao Colono, ou seja, aos colonos da Colônia Agrícola Nacional de Dourados. Então, gente, Getúlio Vargas em si, a cidade, muito presente aqui em Dourados. Ele foi muito importante para a edificação dessa cidade. Ele até veio para cá, se eu não me engano, em 1946, 40 ou 50, eu não lembro, depois eu vou ver nessa parte. Então, gente, nosso conteúdo desse era Vargas, que vai se iniciar a partir de 1930 com os eventos da Revolução de 1930, que foi o quê? Foi basicamente a quebra da política do café com leite, esse daqui. Como que vai acontecer isso daqui? Então, de fatores que nós vamos ter, basicamente, vai ser o quê? Vai ser a deterioração, na verdade, deterioração, entre o quê? Entre a aliança política entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo era produtor de café e Minas Gerais era produtor de leite, ou seja, a política do café com leite. A alternância no poder presidencial entre os estados de São Paulo e de Minas Gerais. Isso daí, gente, vai quebrar em 1929, que como a gente vai ver. E também, outro fator muito preponderante nisso daqui, ó, um fator externo, vai ser a Grande Depressão, ou seja, a enorme crise econômica iniciada nos Estados Unidos em 24 de outubro de 1929. Isso vai ter efeitos no mundo inteirinho, especialmente aqui no Brasil também, onde vai ter uma enorme queda nos preços de café. Isso vai balançar a economia de uma forma que vai acabar perpassando o quê? Na política. Então, basicamente, essa quebra da política do café com leite vai se dar como? Washington Luiz apoiou o governador de São Paulo, Júlio Prestes, desrespeitando o acordo do café com leite, que previa um candidato indicado por Minas Gerais. Então, basicamente, gente, a política do café com leite, ela se desdobrava o quê? Primeiro governava, por exemplo, governavam de São Paulo, e aí o sucessor dele, porque não tinha reeleição na época, o sucessor desse governador tinha que ser alguém indicado por Minas Gerais, entenderam? E aí, sucessivamente. Isso durou de 1896, acho, 1896 até 1929. Então, essa alternância entre São Paulo e Minas Gerais na presidência, e apenas um curto período que a presidência foi ocupada por um paraibano, um cara chamado... eu esqueci o nome do presidente agora, mas depois eu relembro. Então, gente, que eram indicados por Minas Gerais. Então, a política do café com leite, ela não necessariamente tinha que ser um político de Minas Gerais, mas sim um político indicado por Minas Gerais ou São Paulo, entenderam? E aí, quando o Washington Luiz, que era o presidente, ele ignorou o acordo, apoiando um governador de São Paulo, né, ou seja, dois paulistas seguidos à presidência. Minas Gerais não aceitou isso. E aí as oligarquias mineiras vão se unir às oligarquias do Rio Grande do Sul, da Paraíba, formando a Aliança Liberal. Ou seja, o Rio Grande do Sul, gente, era governado por Getúlio Vargas, Getúlio Vargas é do Rio Grande do Sul, e da Paraíba também, né, que era um cara chamado João Pessoa. Eles vão fazer o quê? Eles vão se unir porque tipo, eles não tinham participação na política do café com leite, e Minas Gerais
Minas Gerais estava despeitada por ter sido o quê? Injustiçada em não poder indicar o sucessor. E aí eles vão se unir para formar essa aliança liberal aqui, ó, que vão disputar as eleições de 1929. E aí, apoio dos remanescentes tenentistas. O tenentismo, gente, ele foi um movimento militar de caráter, digamos assim, reformador, que buscava o quê? Melhores condições de salário dos tenentes, que eram o quê? Militares de baixa patente. Melhores condições de salário, melhores condições de trabalho também. E aí o Vargas, que ele tinha ascendência militar, né? Ele vai conseguir ganhar apoio desses militares de baixa patente. A Aliança Liberal lançou como candidato à presidência o governador do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas. Para vice, o escolhido foi o governador da Paraíba, João Pessoa. Aí aqui, ó, a fraudulenta máquina eleitoral das oligarquias deu a vitória ao paulista Júlio Prestes. Júlio Prestes, gente, ele conseguiu tipo, o apoio de todos os outros estados. Ou seja, basicamente a Aliança Liberal, que era o Getúlio Vargas, ficou o quê? O apoio do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e da Paraíba. Apenas esses 3 estados aqui, ó. E ainda assim, Vargas conseguiu uma enorme expressividade tipo, nas eleições. Ele conseguiu um bom número de votos. Porém, ele não conseguiu vencer a máquina eleitoral do Júlio Prestes de São Paulo, que tinha buscado todos os outros estados. Então, tipo, era basicamente o quê? Uma corrida tipo já perdida, né? Alguns setores da Aliança Liberal não aceitaram o resultado das eleições e começaram a cogitar uma revolução. Ou seja, eles vão dar uma de Aécio Neves, né? Eles vão passar o quê? A impugnar a eleição de 1930. Isso vai acirrar, isso vai aumentar o quê? Os ânimos da população, dos setores políticos, quando em 1930 o governador da Paraíba, que era vice do Getúlio Vargas, ele vai ser assassinado. E aí isso daí vai o quê? Isso daí vão arranjar um jeito de jogar a culpa nos apoiadores, né, tipo, de São Paulo, e aí vai ser o estopim o quê? Para o golpe que vai depor Washington Luiz e Júlio Prestes de uma só vez. Façamos a revolução antes que o povo a faça. Ou seja, a população brasileira nesse período, ela era o quê? Ela vivia tipo, com enorme desigualdade, como sempre, né? Tinha muita pobreza, muita miséria. Então, nesse período, estava o quê? Estava começando a florescer os ideais revolucionários comunistas e socialistas. Nós tínhamos já um partido comunista em funcionamento no Brasil, desde 1921. Então, basicamente, essa frase aqui do Antônio Carlos de Andrada era de que eles precisavam fazer um movimento político que garantisse alguns direitos, alguns benefícios a essa população pobre, antes que ela própria se rebelasse e lançasse um movimento, uma revolta contra o sistema político vigente. Então, digamos, foi uma contra-revolução, foi uma revolução para impedir uma outra revolução, que seria muito mais perigosa para os interesses desse pessoal, porque seria uma revolução popular. E o movimento golpista eclodiu em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul e se espalhou pelo país. Em 24 de outubro de 1930, um dia antes do meu aniversário, os rebeldes cercaram o Palácio da Guanabara e depuseram Washington Luiz. Então, pessoal, ó, esse movimento aqui, ó, liderados por aqui ó, no centro, ele basicamente depois o presidente em exercício, Washington Luiz, e ele impediu a posse do outro presidente eleito, o Júlio Prestes, que estava nos Estados Unidos em uma missão diplomática já como presidente eleito. Então, de uma só vez, eles depuseram 2 presidentes paulistas. Então, a coisa foi muito séria. E aí Vargas vai assumir o governo provisório, ou seja, o governo tipo, de transição. E aí as oligarquias dissidentes, elas queriam participar do governo, né, da República Velha, da política do café com leite, sem que houvesse mudanças políticas e sociais profundas. Burguesia industrial queria ampliar a industrialização, mantendo os operários sob controle. Ou seja, gente, ó, tudo isso daqui era o quê? Era para manter a ordem política e social vigente, porém que concedesse alguns direitos, alguns benefícios aos trabalhadores para manter eles ali na rédea, para manter eles ali sob controle e impedir que eles próprios se organizassem em uma revolta que com certeza teriam tipo consequências imprevisíveis, entenderam?
Classe média e tenentes defendiam o fim da corrupção, modernização política e econômica que gerasse empregos e economia interna menos dependente da externa, por conta dos efeitos da Grande Depressão. Operários queriam mudanças sociais, melhorias nas suas condições de vida e trabalho, bem como também participar da política brasileira. Ou seja, essas pessoas elas eram completamente alheias. Elas queriam ter representação política, elas queriam participar dos assuntos nacionais. Entenderam? E as consequências da Revolução de 30? Centralização do poder, ou seja, antes o poder ele era fragmentado. O presidente da República era o líder máximo, porém os presidentes dos estados não chamavam de governadores na época ainda. Eles tinham tanto poder quanto, entenderam? Eles tinham poderes que excediam até os de hoje em dia. Troca da elite no poder. Saem os representantes das oligarquias, ou seja, daqueles ligados aos setores rurais, aos setores do café, e entram os militares, os técnicos diplomados, os jovens políticos e os industriais. Então, gente, era uma elite que foi sucedida por outra elite. Então, não houve tipo, uma mudança substancial na ordem social e política do país. O povo, os pobres, na verdade, eles continuaram onde eles estavam. Promoção da industrialização. Nosso país, ele era basicamente rural, agrário nessa época. Então, com Vargas no poder, a gente vai começar o quê? Uma industrialização extremamente tardia no país. Mas, vamos começar. Proteção aos trabalhadores urbanos, incorporando-os a uma aliança de classes promovidas pelo poder estatal. Aquela frase lá do governador, vamos fazer uma revolução antes que o povo faça, ela foi muito ecoada assim, por Vargas, porque ele realmente tinha medo de que se os trabalhadores não recebessem alguns direitos básicos, eles iriam ser cooptados pelo quê? Pela doutrina comunista marxista, né, do Partido Comunista, e eles iriam organizar uma revolução, uma revolta, e aí ninguém ia saber o que ia acontecer. Isso poderia ameaçar a ordem social, a ordem política. Então eles passaram o quê? Passaram a incluir os trabalhadores ali no discurso nacional, no discurso, tipo, nas discussões nacionais, porém, uma forma ali, ó, que os mantesse sob o domínio da burguesia, das elites industriais. Papel central das Forças Armadas como suporte da criação de uma indústria de base e como fator de garantia da ordem interna. Hoje nós vemos o quê? Hoje nós temos no governo do presidente Bolsonaro, nós temos inúmeros cargos sendo exercidos por militares tanto da reserva quanto da ativa. Isso daqui, gente, vai ter início essa aliança política dos militares com a política nacional, né, como garantidores da ordem e da lei da ordem, né, vai começar com a Revolução de 30, porque Vargas só conseguiu tomar poder com o apoio dos militares. E desde então, desde essa época, só se garante a ordem política a partir da ação dos militares. Isso é muito sério e é muito importante também, porque basicamente nós ficamos reféns da ordem tipo, do bem-querer dos militares. Se os militares, por exemplo, quisessem tipo, tomar o poder hoje, eles tomariam tipo, numa boa, entende? Então isso é muito ruim para a nossa democracia, isso é muito ruim para a nossa sociedade, porque nós ficamos reféns de uma corporação que, embora tenha uma enorme importância para o nosso país, eles são imprevisíveis. E eles têm um histórico golpista, né? Que nos deixa muito desconfiados. Então não é bom para uma sociedade, para uma democracia, ter a presença tão efusiva de militares na política. O papel dos militares é basicamente a defesa do território nacional e garantia da lei e da ordem sob os olhares da Constituição, entendendo? Então a presença de militares no poder ela é muito prejudicial e ela limita muito, ela deixa as coisas muito tensas. Então isso tudo, essa configuração, vai se dar início a partir de 1930. Fim. Então, gente, ó, espero que vocês tenham gostado dessa aula, da nossa primeira aula aqui, ó. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a Era Vargas, sobre a relação de Vargas com a cidade de Dourados e a enorme complexidade que nós vamos ter a partir do início da Era Vargas no país, que tem efeitos até os dias de hoje. Até os dias de hoje a gente tem o quê? O impacto de Vargas na vida pública do país. Como atividade avaliativa, eu vou pedir para vocês fazerem uma linha do tempo sobre a Era Vargas no caderno. Eu vou disponibilizar o link do texto onde vocês vão fazer essa linha do tempo no nosso Google Class, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus, se cuidem, lavem as mãos de vocês, usem máscara e, se possível, fiquem em casa. Beijão.